Buenos dias! Hoje seguimos falando sobre guerra espiritual. Nós já terminamos guerra espiritual, falando sobre como o mundo nos ataca. Nós falamos também sobre como a nossa própria natureza carnal nos ataca. E hoje vamos falar sobre Satã, sobre Satanás. Muitas vezes, ou algumas vezes, a algumas pessoas não lhe gusta que abre sobre este tema. Eu posso entender, mas necessito dizer para você que a Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus falou sobre ele. Falou allá em Gênesis 3, quando ele se incorporou a uma culebra e isso pecar Adão e Eva. A Bíblia habla sobre esse inimigo, a Bíblia conta quem é ele, e nós outros somente sabemos que ele existe porque a Bíblia nos revelou. Eu pediria que você não cerrara seu coração, que você não dissesse em seu coração, não, sobre isso não quero ouvir, porque é algo importante. Nos dias de hoje, muitas pessoas não querem que saia falar sobre coronavírus, Covid-19, mas temos que falar, porque é um inimigo perigoso. Eu tenho que saber como me proteger, o que tenho que fazer para que eu não corra esse vírus, que é um vírus mortal. Você não diz, eu não quero saber de coronavírus, não quero saber disto, quero saber de outras coisas. Não é verdade. Todos querem saber sobre coronavírus, como somos infectados, que tenho que fazer se passa isso, que tenho que... Todo. Desta maneira, queremos pensar esse tema sobre Satanás. Lidar com ele não é uma coisa fácil, não é fácil, pois ele tem grande poder e ele não atua solo. Ele tem sua legião, milhares e milhares de demônios caídos. É assim que ele atua. E queremos hoje falar sobre isso. Padre querido, Padre amado, somente o Teu Espírito Santo é que pode tocar no coração daqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor, sobre esse assunto tão difícil de falar, Senhor. Se o Senhor não revelara, Senhor, em sua palavra, nós outros não saberíamos nada sobre ele, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre o coração dos nossos ouvintes para ouvir, que o Teu Espírito, Senhor, pueda falar através de minha boca aquilo que o Senhor já revelou, Senhor. Eu te necessito para poder falar sobre este tema, Senhor. E eu te pido humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos pensar então. Queridos, há um texto em Apocalipse 12 que diz assim, 12:10. Então ouí uma grande voz no cielo que descia: a hora é chegada a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos hermanos, o qual delante de nosso Deus lo acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas hasta a morte. Apocalipse, hablando sobre este tema, hablando sobre isto nos finais dos tempos, e queremos falar sobre este tema. Nós falamos sobre o mundo, e poderíamos dizer o seguinte, que se existe uma chave que abre a porta do mundo
para nos atacar. Este pecado se chama jactância, ou soberba da vida. Entenderam bem? Em relação à nossa natureza carnal, se existe uma chave que abre isto para que a nossa própria carne pueda nos atacar e nos destruir, esta chave deve ser o egoísmo. Da mesma maneira, sobre o que vamos falar hoje, se existe uma chave que dá a oportunidade para o diabo nos atacar, nos oprimir e nos destruir como se fora um leão, este é o pecado de não conhecer a palavra de Deus. Seja por desprezo, seja por falta de fé, de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, seja por falta de interesse em crer na palavra de Ele, seja qual for a situação de que está tua vida, que está ouvindo. Esta é a chave que você está utilizando, que você está permitindo, para que ele pueda entrar, roubar, matar e destruir. Eu quero que você sepa que crer na palavra de Deus é ela que nos protege contra as investidas do inimigo. Mira, se Adão e Eva tivera creído na palavra de Deus que dijo, deste fruto não coma, deste fruto nem sequer toque, deste fruto nem sequer fique mirando. Se eles tivessem creído na palavra de Deus, eles não teriam caído. Não é verdade? Mas eles deram ouído à voz e à palavra do inimigo, que os destruiu. Neste momento em que eles não creram, nem sequer a inocência de eles, a bondade de eles, puderam livrá-los da queda, da caída. Não puderam. A partir do momento em que houve uma dúvida no coração de eles deixaram de crer em Deus e foram crer em o inimigo. Eles tinham conhecimento da palavra. A palavra foi exposta diretamente do próprio Deus para eles. Mas eles creram mais na tentação do inimigo apresentada por Satanás, porque esta outra revelação que Satanás estava ponendo naquele momento, eles pensaram, em isto eu posso crer, em isto eu posso poner minha fé. E eles caíram. Se lhes falta o verdadeiro amor e fé na palavra de Deus, você que pensa que existe uma outra forma de revelação, ou uma outra revelação fora o que Deus está falando na sua palavra, e você pensa que as coisas podem ir bem para você, eu quero que você sepa que você está sendo a próxima vítima de Satanás, que vai derrubá-lo. Eu vou repetir. Se lhe falta o verdadeiro amor e fé pela palavra de Deus, se você pensa que existe outra forma, outra maneira de revelação, de como as coisas podem ir bem para você, você será a próxima vítima que Satanás vai derrubar. E é interessante que Jesus, naquela parábola, em Mateus 24, quando ele habla sobre isto, de 24 a 27, ele habla sobre aquele homem que construiu sua casa na arena, verdade?
ele diz que um homem construiu uma casa na roca e um homem construiu uma casa na arena. Estes dois homens sabiam e receberam o mesmo material para a construção de uma casa: arena, hierro, cimento, todo. Só que um olhou que construir a casa na roca era mais seguro. O outro olhou, mas pensou a ser um eco na roca, a ser as bases. A arena está aqui, tão fácil, e construiu sua casa. E a Bíblia nos habla em que ele construiu sua casa e quando vindo é o vento, quando vindo a lluvia, derrumbou a casa. Ou seja, os dois escutaram as mesmas coisas, só que um creu na instrução correta e verdadeira e o outro não deu ouído à palavra e foi isso como ele queria. Esta parábola nos ensina esta comparação. Muito bem, Satanás tem vários títulos e um de eles é o sedutor, la antiga serpiente, pai da mentira. Uma das principais armas de Satanás para lutar contra nós é a ilusão e a mentira. Ele utiliza a ilusão e a mentira de que isto pode satisfazer mis desejos e seus desejos, os mais profundos que há no coração do homem, através da ilusão e através da mentira. Exemplos: tentação sexual. Você vai experimentar o que mais você deseja e outras coisas mais. E no livro de João, capítulo 8, verso 44, ele diz que Satanás é mentiroso e ele é o padre da mentira. Satanás é o padre da mentira. Jesus, falando aos judeus naquela época: vós tendes por padre o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso padre. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque em ele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele habla de si próprio, porque é mentiroso e é o padre da mentira. Sempre que eu penso que minhas ideias são mais importantes que a palavra de Deus, Satanás pode me induzir a pensar que estou certo, quando na realidade estou equivocado, através da indução. Existe um exemplo, pastor Nery contando que ele estava de viagem para um determinado lugar, haviam várias pessoas no carro, e ele estava meio dormido e acordado, e ele percebeu que os sinais que estavam na estrada diziam que estava indo para uma outra localidade. Ele disse: ei, estamos indo para outro sítio. E os adultos, ele era um pouco mais jovem naquela época, ele disse: não, tu está equivocado, tu está dormindo. Nós outros estamos indo para tal sítio. E pela insistência dele, alguém pôs sua atenção aos sinais que estavam na estrada, na calle, e se deram conta: estamos equivocados, estamos indo para outro lado. Muitas vezes pensamos que estamos no lugar certo, caminhando na carretera correta, porque nossos desejos comandam nossas vidas e não a palavra de Deus, e podemos nos equivocar e ter uma grande perda em nossas vidas. Satanás trabalha induzindo crenças contrárias ao que Deus habla em sua palavra.
Satanás diz, Deus é bueno, mas, déjame contar uma coisa. E o homem se queda curioso para saber o que vão falar sobre Deus, además daquilo que Ele é bueno. Satanás utiliza meios de comunicação com aparência de sucesso para destruir a pessoa e entrando com uma mentira bem de barro para poder destruir. Ele utiliza seus falsos mestres, pessoas que se diz cristianas, pessoas que se diz de Deus, e eles nada mais são do que falsos. A palavra de Deus diz deixa-me pegar aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 13, ele diz, pois tais pessoas são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Existem muitas pessoas que estão ensinando contrário ao que a Bíblia diz e se fazem passar como mensageiros de Deus. É necessário que Deus levante pessoas que estão involucradas com Ele, pessoas que entregaram suas vidas para Ele, amam sua palavra, amam seu Senhor, para poder combater e advertir ao povo deste mal. Existem muitos pastores, muitos missioneiros, muitos evangelistas, servos do Senhor. Existem muitos homens e mulheres dentro da igreja que são tementes a Deus e conhecem sua palavra. Todavia, existem pessoas tementes ao Senhor e que caminham segundo sua vontade. Existem muitas, entre comillas, filósofos chiques, não? Atraentes como ángeles de luz, que nada mais são do que pessoas que estão fazendo uma trampa com falsa aparência e eles não têm base na revelação da palavra de Deus. Qualquer predicador que predica uma verdade, e se esta verdade não está na palavra de Deus, é uma mentira. Tiene aparência. Não permita que pessoas corram apenas um verso da palavra de Deus e queira fazer de isto uma verdade. Por que está escrito isso? Déjame verificar, déjame buscar a verdade. A palavra de Deus é a base para que nós podamos ensinar. A palavra de Deus diz que eles são mentirosos, impostores, llenos de veneno, pessoas que os ouvem e los ensina a aprender a negar a Deus e negar o seu poder. Elas confiam em si mesmas, confiam em autoajuda. Uma das outras grandes armas de Satanás é através da cegueira do entendimento, aprisionar e destruir pessoas. Elas confiam em si mesmo, em autoajuda. Muitas prédicas, muitas mensagens de autoajuda. Você pode, você tiene, você precisa ser isto. Tu tiene que ter fé. Tu tiene que vencer. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Temos que entender que através da cegueira do entendimento é onde Satanás empieza seu trabalho e onde ele empieza a encontrar uma chave para entrar na vida de pessoas. Se você ouve a palavra e não entende, se a palavra não transforma a sua vida, se você não tem interesse, se você somente tem interesse pelo lado científico em buscar conhecimento,
factual na palavra, Satanás está se cegando. Porque muitas vezes pessoas estão interessadas em pequenos detalhes que a Bíblia diz que não vai aumentar tua fé e não vai te acrescentar. Se você corre lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E alguém peça a predicar sobre o caiado do pastor. Qual é a medida, qual é o tamanho, qual é o peso, como é a curvatura, como é isto? Isso não vai me edificar. Vai me edificar saber que o Senhor é meu pastor, Ele cuida de mim, assim como um pastor cuida de suas ovelhas, e nada vai me faltar. Mas se você está preocupado em saber outras coisas, deixa-me saber, onde está a arca de Noé? Onde será que está? Onde foi enterrado Moisés? Deixa-me saber, deixa-me descobrir isto. São coisas importantes? Sim, seriam muitas importantes. Mas elas não vão edificar minha vida espiritual para lutar contra o inimigo. Se você está em esta situação, eu te sugiro que você clame por misericórdia do Senhor, para Ele abrir os olhos do seu entendimento e quebrar as cadenas das quais você está preso. Se tu interesse genuíno não está em conhecer a palavra de Deus, a orientação de Deus para sua vida, para minha vida, nós outros estamos cegos e temos que clamar: Senhor, misericórdia. Senhor, abre meus olhos, porque eu necessito e quero e desejo compreender tua palavra. É desta maneira, em 2 Timoteu 2, 26, que ele relata: e eles desprendem-se dos laços do diabo, como alguém que havia sido preso, para cumprirem a vontade de Deus. Se ainda nosso evangelho, isso já estou em 2 Coríntios 4, verso 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse ciclo cegou seu entendimento dos incrédulos, para que eles não compreendam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É o inimigo, é ele que intenta, e Pablo habla isto, que o inimigo intenta cegar os olhos das pessoas, para que eles não vejam e não entendam e não compreendam o poder de Deus através de Cristo Jesus. Este é nosso inimigo tentando nos destruir. Um outro título do inimigo: enganador, sedutor. É o diabo, ele distorce a palavra de Deus. Ele é que corre a palavra, como Deus disse para Adão e Eva: não comam, porque o dia que de a comer, certamente morirão. O que ele isso? Não é bem assim, Eva. Não. Sabe o que passa? Deus sabe que o dia que você comer deste fruto, você vai ser como Deus. Tendrá entendimento de todo, do bem e do mal. Satanás distorceu a palavra de Deus. É isso que ele faz. Ele é um enganador, um sedutor. E existem muitas sectas que se passam por religião, que se passa por igrejas, e eles têm suas Bíblias totalmente diferentes da verdadeira Bíblia, que é a palavra de Deus, distorcendo e levando pessoas a crer em aquilo que eles predicam e não naquilo que Deus habla. Tem que ter muito cuidado. Através de estas Bíblias que são totalmente diferentes, quando você abre a Bíblia,
você corre qualquer Bíblia verdadeira, cristiana, Bíblia católica, e você compara com estas outras, você vai se dar conta que o primeiro livro da Bíblia já é diferente, o nome, a história é diferente, e eles intentam sutilmente corromper o sentido verdadeiro da palavra de Deus, e é necessário que alguém que camine com Deus pueda te ajudar a perceber todas estas coisas. Jesus venceu a distorção da palavra, a tentação do seu inimigo contra ele, através do conhecimento da palavra. Satanás tentava Jesus e Jesus diz, mas na palavra de Deus diz isto. A palavra de Deus diz isto. E por 3 vezes, Jesus lutou contra o inimigo, utilizando a palavra de Deus. O inimigo é um acusador. Se chama diablos, que é igual a catecoros, ou que é igual a acusador, são definições da palavra. Ele é nosso acusador. O diabo traz verdades distorcidas ou médias verdades, acusando aos irmãos, acusando aos cristianos. Apocalipse 12 diz, porque já foi lançado é o acusador de nossos irmãos, o qual delante de Deus o acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Ele é o acusador. É ele que hace calúnia. Mirem, o diabo ganha suas vitórias caluniando a outros crentes, assim como acusou Jó de não ter a fé verdadeira em Deus, de amar a Deus só porque tinha interesses próprios, só queria as bendições materiais, e Jó sofreu por isto. Satanás, todavia, hoje, ele se posiciona ante o trono de Deus para nos acusar. Veja como ele está vivendo na carne, veja como ele é mundano e sempre acusando. O acusador nos diz, não vale a pena seguir a Deus, porque você sempre peca. Ele sempre faz isso, com sua voz sutil, de alguma maneira, querendo convencer a nós outros, porque pecamos novamente, não vale a pena servir a Deus. Você está sempre pecando e caindo. Mas nós outros sempre somos acordados pelo Espírito Santo de Deus, que sempre nos lava com a sangue de Jesus, e que Satanás não tem poder em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é que convence a nós outros que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, quando eu confesso o meu pecado, quando eu me acerco a Deus e digo, Senhor, pequei novamente, o Espírito Santo de Deus me garantiza, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que se arrepender encontra misericórdia e perdão. Mas o inimigo tenta nos acusar, porque ele é o acusador. Ele é o que vem para destruir. É ele. Romanos 8. Muitos lhe gustam ouvir esses versos da palavra de Deus, que são, na verdade, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas que está caminhando para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem ángeles, nem principados, nem coisas presentes ou futuras, nem potestades, nem la altura, nem la profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nuestro Senhor. Aí você vai em Filipenses 4:13, puedo todas as coisas naquele que me fortalece. Estas são as verdades de Deus que estão em sua palavra, a Bíblia. E o inimigo intenta nos acusar e dizer que estas verdades não são reais, que estas verdades não são verdadeiras, não. Não é bem assim. Não lo creia. Não lo creia. Em 1 Pedro 2:1 diz, derrando, pois, toda malícia, todo engano e firmamento e envídias e toda maledicência. Está falando sobre os frutos da carne. E ele está dizendo que nós outros temos que clamar ao Senhor para derrar estas coisas, porque o acusador usa todas essas coisas que são naturais em nós outros para nos acusar. Nós outros temos um adversário, um oponente. E no hebraico, adversário e oponente se chama Satanás. Para que possamos entender, esse adversário, Satanás, é o grande opositor de Deus e contra tudo que Deus hace, e ele tenta ser o possível e o impossível para detener a obra de Deus. Em Zacarias 3, verso 1 diz, e ele me ensinou o sumo sacerdote Josué, o qual estava delante do ángel do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe oponer. Foi Satanás quem impediu Pablo de fazer suas viagens. Foi Satanás que enviou um mensageiro para esbofetear a Pablo, e Pablo chama isso como um espinho na carne. Havia uma mulher revelada no Novo Testamento, uma mulher que estava presa por uma enfermidade e impedida de servir a Deus. Quando sentimos barreiras no orar, parece que o teto é de plomo. Quando o povo reluta em vir a orar, é porque Satanás se está oponendo no caminho. Falta libertar a atitude que os fariseus tinham na época em relação à lei. Era mais importante a guarda do sábado do que o próprio Jesus sanar uma persona no dia de sábado. Satanás intenta aprisionar pessoas debaixo de leis. E nós outros estamos vivendo na época da graça de Deus. É graça, é misericórdia do Senhor sobre a vida de seu povo. É a graça de Deus para todos aqueles que creem em Ele e entregam sua vida para Ele. Satanás é o que lança barreiras que nos impede o bom exercício do ministério pastoral e diaconal. É verdade, é ele que entra e impede e põe barreiras para que a obra de Deus não pueda caminhar. Existem muitos que se dizem pastores buscando sucesso, buscando posição, buscando nomes, e o inimigo é que está ponendo esse desejo que já existe no coração do homem, de cada um de nós outros. Tudo isso existe, mas ele parece que dá um empurrãozito para ajudar. É ele que se opõe, é ele que se opõe. Ele é o tentador. O diabo toma um desejo legítimo que não tenha sido llenado ou cumprido e depois ruega contra você mesmo. Desejos, vontades que não foram cumpridas,
e ele quer te ajudar a cumprir, e depois que ele te ajuda, porque o que você deseja é contra a palavra, o que você deseja não é o que Deus está dizendo que tem que fazer, e você lo hace, e depois ele te acusa, mira, você caiu novamente, mira o que você hiciste. Ele tenta e depois nos acusa. Segunda Crônica 21 nos ensina que Satanás se levantou contra Israel e levou a Davi a enumerar, a contar su pueblo. E Deus caiu arriba de Davi. Não haga isto. Satanás, ele intentou a Davi a cometer um adultério, um assassinato. Satanás, ele é que isto. É importante saber que os seus intentos destruidores para evitar suas trampas é a falta de perdão também. Ele quer nos convencer que nós outros não somos perdonados. E a Bíblia diz que nós outros somos perdonados. Satanás muitas vezes hace uma trampa para que você também não perdone a alguém que lhe ofendeu, alguém que te hizo um dano, alguém que te lastimou, e ele te prende através dessa trampa pela falta de perdão. Isaías 59, 1 e 2 diz que as mãos do Senhor não são curtas que não pueda bendecir, e seus ouvidos não estão tapados que não poda te ouvir, mas são seus pecados que hacen uma separação entre você, entre eu e Deus. Mas a Bíblia diz em 1 João 1,9 que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdonar. Não permite-se quedar preso nessa mentira do inimigo, que Deus não vai te perdonar e que você não deve perdonar. Não! A Bíblia diz completamente o contrário dessa mentira do inimigo. Ele, nosso inimigo, ele é um assassino cruel e perseguidor da igreja. A palavra Abidom em hebraico, que é igual a Apolion no grego, significa o anjo destruidor, Satanás. Em Apocalipse diz, no verso 11 do capítulo 9, o seguinte: tinha sobre si como um rei, tinha sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abidom e em grego Apolion. Juan, quando escreveu Apocalipse, relatou este fato que estamos falando. E diz que também a ele foi permitido hacer guerra contra os santos e vencer. E deu-lhes autoridade sobre toda tribo e pueblo e língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujo nome não estão escrito no livro do Cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouído, oiga. Vocês entenderam bem? Ele é o destruidor. Ele é o destruidor. Mas seus dias estão contados. Foi Satanás que estuvo involucrado na morte de Tiago, apóstolo do Senhor, foi decapitado. Ele estuvo involucrado na morte de Tiago, meio irmão de Jesus, que foi lançado, atirado de cima do templo, e ele caiu no piso e não morreu, e vindo um com palo e estraçalhou sua cabeça. Pedro, que morreu crucificado, Pablo,
que foi também decapitado. Ele que está por detrás de isto. Juan 10:10 diz: Satanás está por detrás de todas as guerras da humanidade. Sua mente está voltada para roubar, matar e destruir. Mas ele se quedará preso no abismo por toda a eternidade, enquanto que os santos irão para o trono eterno com Deus. Este é nosso inimigo. Este é nosso inimigo. Satanás é poderoso. Me gostaria de dizer para você que ele é um flaco, que ele não pode fazer nada, e não tem tanto poder, mas ele tem poder. Mais poder que tu e eu. Mais poder que qualquer ser humano. Mas ele não é mais poderoso do que o Deus, Criador do céu e da terra. Ele tem poder. Daniel 10 habla que ele se opôs vigorosamente contra Gabriel e Miguel, os arcanjos de Deus, que vinham trazer a palavra de Deus para Daniel. Ele pode roubar a palavra para que as pessoas não ouçam e não sejam salvas. Em Marcos 13:19 diz: a todo que ouve a palavra do reino e não la entende, viene o inimigo e arrebata o que foi sembrado em seu coração. E este é o que foi semeado na beira do caminho, quando Jesus falou sobre o sembrador que atirou as semillas. É ele que vem e quita a palavra de Deus para que a pessoa não entenda e não compreenda. É o inimigo que planta ciçanha em meio ao trigo. O trigo simboliza o povo de Deus. A ciçanha simboliza o inimigo, aqueles que não querem nada com Deus e entra no meio para destruir. E o Senhor Jesus conta essa parábola em Mateus 13, mas verso 25, mas enquanto os homens dormiam, vino o inimigo de ele e sembrou ciçanha no meio do trigo e retirou-se. É o inimigo. O inimigo pode dividir uma igreja. O inimigo pode dividir uma igreja. Tito 3:10. Ao homem faccioso, divisível, herege, depois da primeira e segunda a demonstração, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Judas 1, verso 4 diz: porque se introduziram furtivamente certos homens que desde muito tempo já estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Homens que se infiltram e que diz que a graça de Deus não é verdade. Homens que se infiltram e tentam ensinar mentiras para que homens creiam. E com isto, há divisão dentro de uma igreja. Ele é o que hace todo isto. É o inimigo de nossas vidas. Ele tem potestade, ele tem poder, ele tem autoridade. Ele pode operar milagres. Pastor Shed contando que na Indonésia existem hechiceiros que as pessoas podem contratá-lo para que mate uma pessoa que não lhe cai bem. Não tem nem que chegar allá de sua própria casa. Ele envia mensageiros para matar uma pessoa. Ou seja, tem poder. Mas eu quero que você sepa que Jesus vino para
tirar e destruir o poder de Satanás. É isto que Jesus vino a ser. Porque somente Jesus, que é mais poderoso do que ele, pode destruí-los. E Jesus é o que pode destruir as obras de Satanás. Jesus, diz a palavra, em Atos 26, verso 18, diz: Jesus vino para abrir os sorros, a fim de que se convertam das tiniebras e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de seus pecados e recebam a herência entre aqueles que são santificados pela fé. Somente Jesus é que pode fazer esse trabalho. Somente o poder do sangue de Jesus é que pode destruir as obras do inimigo. Em 1 João 3, verso 8 diz: quem comete pecado ou aquele que vive no pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Hijo de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Oh, irmãos queridos, só Jesus é que pode nos ajudar e nos libertar da garra desse grande inimigo. Não podemos fazer de conta que ele não existe, porque a Bíblia habla sobre ele. E nós outros queremos ensinar a você quem é ele, como ele atua, para que possamos correr para Deus e clamar socorro. Temos que conhecer como ele atua, porque João 10:10 diz: Satanás, ele vino para roubar, matar e destruir. E depois da coma, Jesus diz: mas eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Amém? Que Deus los bendiga. E a próximo tema que vamos predicar, para que você sepa e já querendo saber, é como vencer o inimigo. Estamos falando sobre quem ele é, como ele atua, e vamos falar como vencer o inimigo. Que Deus los bendiga. Padre querido, Padre amado, somente através do poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor pode fazer com que esta prédica pueda chegar aos corações, Senhor. Ó Deus poderoso, aquilo que eu não pude completar, que o Senhor, através do Teu Espírito, pueda completar no entendimento e no coração de cada um de estes irmãos e amigos que vão estar ouvindo esta palavra. Ó Deus querido, te amamos, te adoramos e te necessitamos, Senhor. Te necessitamos desesperadamente, Senhor. Bendiga, Senhor, a todos esses irmãos, a todos esses que estão ouvindo Tu palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus los bendiga.